Fala galera, meu nome é Sofia, estou aqui para fazer a leitura bíblica diária com vocês. Parece meio incoerente, né, um vídeo com leitura bíblica, mas é um incentivo, talvez para você isso vá te ajudar também, como tem sido um incentivo para mim a mais de ler a palavra de Deus, sabe? De estar aqui frequente. E a oração, ela faz total diferença, né? De aplicação. Então, a gente ora sobre o que tá lendo e tenta colocar em prática, claro, né? Pede pro Espírito Santo estar ajudando. Então, eu desafio você a ficar até o final do vídeo, né? Eu sei que é leitura e às vezes parece chato. Ai, ficar ouvindo a leitura. Mas, gente, quantos vídeos eu não fiquei olhando a pessoa? Eu queria ouvir o que ela estava produzindo ali. E por que não para a palavra de Deus, não é mesmo? Então, se você não quer ficar vendo o vídeo, coloca aí. Enquanto você está escovando o dente, enquanto você está preparando um café, né? E não deixe de acompanhar a palavra de Deus, seja comigo, seja de alguma forma. Então, vamos lá. Hoje, Gênesis, capítulo 16, nova tradução na linguagem de hoje. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor Deus disse: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor esse nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica em Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs os menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu.
Ah, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra aqui que realmente o Senhor é aquele que nos vê. Ó Jesus, até agora parecia, Senhor, que Abrão e Sarai eram os protagonistas da história e eram aqueles que eram cuidados somente eles por Deus, mas não, Senhor. O Senhor nos mostra aqui que o Senhor vê a todos, que o Senhor se importa com todos, até mesmo com uma escrava. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se mostra um Deus que vê e que se preocupa conosco e que nos faz promessas de vitória, promessas de vida. Senhor, que nós possamos, ó Deus, tomarmos posse das suas promessas para nossa vida, papai. E que o Senhor nos veja, Senhor, e que o Senhor nos guie e nos mostre a sua direção. Nós sabemos que o que Sarai e Abrão fizeram foi errado e que eles pagaram e até hoje, Senhor, o mundo paga por uma escolha que parecia ser tão simples, mas que mesmo assim o Senhor se mostra atencioso com aqueles que vêm injustamente pelos erros dos humanos. Pai, peço que o Senhor nos dê sabedoria e nos guie para não cometermos erros assim como Abrão e Sarai. Que possamos, ó Deus, confiar no Senhor. E por mais que pareça que está demorando as suas promessas para nós, que o Senhor possa acalmar os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com você que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre os dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois do nascimento, quando os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abrão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações.
e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse, abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos da sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra nos mostra como devemos ser separados e como devemos, ó Pai, viver de uma forma que te agrade. A sua palavra diz no versículo 1: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Ah, Senhor, obrigada pela tua palavra. Tua palavra nos diz como é importante a comunhão contigo. Ó, Jesus. Senhor, talvez isso fosse um lembrete a Abraão, que estava indeciso sobre como ele precisava viver. Nós não sabemos, mas nós sabemos que Abraão era um homem falho como nós. Tanto que ele ouviu o conselho de Sarai e não teve paciência naquilo que Deus estava prometendo para ele. Mas, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é clara. Pai, que nós possamos ter comunhão contigo e sermos obedientes a ti. Para que, Senhor, a sua aliança possa ser firmada conosco e que possamos ter muitos descendentes, ó Pai. Ó Deus, e eu oro para que não sejam descendentes apenas físicos, né? Mas que o Senhor possa nos dar muitos descendentes espirituais, que possamos, ó Deus, através da nossa comunhão e da nossa vida contigo, ó Deus, levarmos muitas pessoas a também terem comunhão contigo, Senhor. Muitas pessoas também desejarem estar na tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão num bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. E quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se
encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e mesmo os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto, deixem que eu sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. E em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. E Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. E um deles disse: No ano que vem, eu virei visitá-la outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. E Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. E ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade. Você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Nossa, que privilégio! Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. E eles obedeceram, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grande, muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. E Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Naquele caso, vai destruir a cidade? Será que não as perdoaria por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. E o Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas
direitas? Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? E Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a essas 40, não destruirei a cidade, respondeu Deus. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar, e se houver só 30? Abraão continuou a insistir: então estou sendo atrevido, mas me perdoe, Senhor, e se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois essa é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade, respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Amém. Senhor, obrigada pela tua palavra. Ah, Deus, obrigada porque que o Senhor nos dá esperança. Esperança, Senhor, a respeito de milagres, daquilo que parece impossível aos olhos humanos. O Senhor fala para nós que não. Nada é impossível para mim. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigada porque o Senhor teve misericórdia, mesmo Sarai tendo seu momento de fraqueza ali, duvidando pela sua velhice. O Senhor não desistiu da sua promessa. O Senhor tinha planos. Ah, Jesus. Obrigada porque o Senhor foi tão fiel a Abraão, tão amigo verdadeiro. O Senhor é nosso amigo verdadeiro. E obrigado porque aqui o Senhor se mostra misericordioso. Primeiro, o Senhor mostra como é uma pessoa que tem intimidade contigo. Ela é uma pessoa que se importa com a justiça e com a verdade. Abraão se importou, Senhor, com as pessoas que eram boas em Sodoma e Gomorra. Senhor, o Senhor é o justo juiz. E o Senhor, ó Deus, se provou paciente, bondoso e generoso. Acho que o Senhor deve ter achado muito fofo o que Abraão fez. O Senhor disse que não destruiria. Nós cremos nessa sua palavra, não é mesmo, Senhor? Ai, que possamos ser as pessoas que são fiéis a Ti. E que o Senhor quer ser amigo. Ah, Senhor, eu quero ser essa sua amiga, como o Senhor era amigo de Abraão. Que o Senhor venha visitar e tomar café e comer e compartilhar seus planos, mesmo que não tenham nada a ver comigo, porque o Senhor é meu amigo. Pai, que o Senhor possa se sentir assim conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, por esse vídeo é isso. Não deixe de dar um like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e de dar um feedback, quem sabe sugestões para que eu possa melhorar aí. Beijo e até o próximo vídeo.